a mais uma aula do nosso estudo do Vem Segue-me. Eu me chamo Roberta Bori. Quero dizer que, assim, eu estou triste, ao mesmo tempo muito feliz. Triste por quê? Porque já está acabando o livro de Mórmon. Nós estamos agora na penúltima aula, praticamente. Mas muito feliz também por ter podido participar e compartilhar dos meus sentimentos, as minhas impressões espirituais com vocês e poder compartilhar de todo o amor que eu tenho pelas escrituras sagradas. Aqui nós iremos continuar, porque o último profeta a traduzir, a escrever, né, a história desse povo foi Moroni. Moroni, ele traduziu a história dos Jareditas para nós, e aí chegou um momento que ele disse, tá, já traduzi a história dos Jareditas, agora não tenho mais nada o que fazer. Por quê? Por que ele pensou assim? A gente vai ler a escritura, mas antes eu quero contextualizar aqui. A gente tem que lembrar que Moroni, ele estava sozinho e isolado. Por quê? Porque os Lamanitas e os Nefitas estavam novamente ali, ó, em guerra, pé de guerra. E ele vivia escondido para que ele também não fosse morto. Ele queria cumprir com a missão dele, que era escrever a história daquele povo e reservar para nós, porque ele já lembra que ele conta que ele já tinha nos visto, ele já tinha visto a restauração do evangelho, esse povo, essa geração recebendo o livro de Mórmon. Então ele estava escrevendo para nós. E aí ele traduziu. Como ele estava afastado, faltava recursos. Eu digo que de minério, porque ele estava escrevendo em placas de ouro. E ele não podia sair para extrair esses minérios, porque estava tendo guerra e ele tinha medo de ser morto, ele estava escondido. E chegou um momento que ele disse, tá bom, eu já resumi a história dos Jareditas, acho que vou parar de escrever. E ele fala isso lá no versículo 1, do capítulo 1. Ora, eu, Moroni, após haver terminado o resumo do relato do povo de Jared, pensei em não mais escrever. Entretanto, ainda não pereci e não me dou a conhecer aos Lamanitas para que não me matem. Então ele pensou, acho que eu não vou escrever mais. Ainda estou vivo, ou seja, se eu estou vivo, a minha missão ainda não acabou, certo? Então ele decidiu continuar escrevendo, acreditando que futuramente os Lamanitas iriam receber, mas ele não podia se apresentar para não ser morto pelos Lamanitas. Irmãos, que conhecimento esse versículo pode trazer para a nossa vida? O que a gente pode extrair desse versículo? Eu vou falar sobre as minhas impressões e sentimentos, lembrando que o estudo das escrituras, ele é muito pessoal, né? E as revelações, elas também são pessoais. Por isso é importante vocês estudarem em suas casas, em seus lares, escolher um horário, um momento, né, bacana para vocês estudarem, para que a gente consiga compartilhar e trocar as nossas ideias. Depois eu leio aí sempre os comentários, enfim. E ele fala assim, olha, dizendo que ele iria continuar escrevendo porque ele não havia morrido. O que eu penso, né? Muitas vezes a gente tira pelos líderes da igreja, os 12. Nosso profeta hoje, ele tem 100 anos. Imagina se ele pensa, olha, já servi tanto na igreja, já tive tantos chamados, já realizei tantas viagens, já fui bispo, já fui diácono, já fui... Enfim, eu vou descansar agora. Imagina. Não. Ele sabe que se ele ainda está vivo, a missão dele ainda não acabou. E isso também é para nós. Se nós estamos vivos aqui nessa terra, a nossa missão não acabou. E também nos ensina que, independente da idade que nós temos hoje, da carga de conhecimento que nós viemos adquirindo ao longo dos nossos anos, sejamos membros ou não membros da Igreja de Jesus Cristo, ainda cabe mais na nossa caixinha. A gente ainda pode fazer mais. Se ainda estamos nessa terra, nossa missão não acabou, então nós podemos ainda fazer muito mais, né?
Então, quando nós, e entender que a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, ela é uma igreja de revelação, é uma igreja viva. Eu não me canso de dizer isso. E ela está em constante transformação, em constante revelação. É revelação contínua que ela recebe. Então, não adianta eu falar, olha, eu sou membro há 50 anos, tudo que eu já tinha para aprender, eu já sei sobre o Evangelho. Não é real. Não é real. Nós precisamos estar com a mente, o coração aberto para novas revelações, para saber o que o Senhor ele tem agora, no que o Senhor ele tem se apegado e focado mais. O que é mais importante para essa geração? O que é mais importante para esse momento para o Senhor? E quando a gente pensa assim, irmãos, nós não queremos cair nessa armadilha de que eu já sei o suficiente, já vivi o suficiente, já fiz o suficiente. A gente falou das pessoas que acham que sabem demais e que já aprendeu o suficiente, ok? Agora vamos falar daquelas que acham que podem oferecer muito pouco agora, por causa da idade delas, ou porque está passando por um momento em que o seu corpo, de fato, né, ele vai envelhecendo, ele vai perdendo algumas habilidades, né? A memória às vezes não é tão legal, ela já não é tão boa quanto era antigamente. Então nós temos a situação do Alzheimer e fala, poxa vida, eu pouco me lembro das minhas famílias, poxa, pouco meu pai lembra de mim, pouco minha avó se lembra de mim, pouco meu avô se lembra de mim. Nós precisamos, irmãos, aprender a valorizar esse pouco, porque esse pouco ele é muito. Se essa pessoa ela ainda está aqui, o que eu tenho que aprender com ela? Com esse pouco que eu considero, o que eu posso tirar de proveito? Que dom eu posso desenvolver com pessoas que estão passando por isso, por esse momento de se esquecer, né? Por esse momento de esquecer que comeu, esquecer quem é seu filho, esquecer quem é sua filha, esquecer quem são os seus parentes. O que eu posso aprender com essa pessoa? O que ela tem para me oferecer? A vida dela não acabou. Então, se ela tá aqui, ela tem algo sim a oferecer. E digo, não é pouco, é muito. A gente consegue aprender muita coisa. Não importa a idade. Eu amo, de verdade, do fundo do meu coração. Eu gosto de me relacionar e ter amigos mais velhos, amigos e amigas mais velhas, porque eu aprendo muito. Dentro daquela caixa deles, assim, tem tanto conteúdo, tem tanta coisa boa, tanta esperança, sabe? Tanta história de que eu venci, que para você a vida tá mais fácil, que você consegue, tanta motivação de vida. Então, eu tive a oportunidade de viver. Eu não tive os meus avós, né, perto. Minhas duas avós, elas faleceram quando eu era bebê, mas eu consigo sentir o amor delas ainda. Mas eu fui adotada pelos avós do meu marido. E era a avó Wanda e o vô Zé. Eu tinha tanto amor por eles. Era assim, era um amor real, porque eles me amaram muito. E eu aprendi tanto com aqueles velhinhos. Eu aprendi tanto com a avó Wanda. Aprendi tanto com o vô. O vô, ele era uma pessoa tão doce. Ele morreu com 94 anos. E ele era tão feliz. Sempre que a gente chegava, ele tinha algo bom para falar. Ele era... Eu me sentia amada, eu me sentia querida, eu me sentia bem-vinda quando eu chegava na casa dele. O sorriso dele, a alegria que ele me recebia era ímpar, era uma alegria ímpar. E eu tive esse privilégio de conviver e aprender, mesmo que o tempo dele fosse, né, menor, porque a gente nunca sabe, mas na nossa lógica, ele, por ter vivido mais, achava que o tempo dele era mais curto do que o meu. Eu aprendi tanto com ele. Naquelas caixas, e com a Bisa, a gente chamava de Bisa, né? Então, nós precisamos aproveitar esse pouco
que eles ainda têm para nos oferecer. Talvez com a pouca memória que eles ainda possuem, com a pouca saúde que eles ainda têm nessa terra, nós precisamos aproveitar, nós precisamos valorizar isso. E aí, Moroni, ele aqui também fala que muitos nefitas estavam sendo mortos porque não negavam sua fé, não negavam Jesus Cristo. E nisso eu fiquei pensando, né? Eles estavam vivendo guerra, não sei que tipo de morte era infligida e que tipo de defesa que eles faziam com relação ao nome de Cristo, se realmente estava sendo imposto, olha, diz que você não acredita e aí aí eu não te mato. Eu não sei se era isso, né, que era imposto ou não. Mas eu tava pensando se hoje eu posso ainda, como é que eu posso negar o meu Salvador? Porque nós vivemos em um país livre, né, onde nós podemos amar, adorar, seja e seguir qualquer religião que nós escolhermos aqui. Então, eu não corro o risco de ninguém vir com a arma na minha cabeça ou uma faca dizendo, olha, nega Cristo. Mas existem muitas maneiras, irmãos, consciente e inconsciente, de negarmos o nosso Salvador. E eu vou citar algumas delas. Isso eu tô falando sobre os meus sentimentos pessoais, tá? E em minha ponderação, muitas vezes eu nego meu Salvador. Sabe quando? Tem uma escritura que ele diz assim: se me amais, guardais meus mandamentos. Quando eu deixo de guardar um mandamento do Senhor, por exemplo, se ele me pede para perdoar e eu não perdoo, eu estou negando meu Salvador. Quando ele me ordena que eu pague meu dízimo, que eu tenha fé e pague meu dízimo, e eu não acredito, eu estou negando o meu Salvador, estou negando as promessas que ele fez para mim, dizendo não, é mais seguro não fazer isso, porque eu tenho outras dívidas para pagar. Por que eu estou dizendo isso? Quando Cristo, ele estava na cruz, pagando, né, por nossos pecados, a dor foi intensa, foi tremenda. Ele disse, tamanha tu não sabes a dor. E nós nunca iremos saber, irmão. Naquele momento, ele disse, Pai, se for possível, faça de mim esse cálice. Porém, ele entendeu que para ele não negar, para ele cumprir o que o pai dele queria que ele cumprisse, que era pagar por nossos pecados, ele tinha que fazer a vontade do Senhor, porque ele diz, todavia, não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Quando nós negamos a nós mesmos, quando nós deixamos de lado os nossos próprios desejos, nosso egoísmo, nosso orgulho, e fazemos aquilo que o Senhor, Ele pede quando nós nos renunciamos em favor de Cristo, aí nós não estamos negando a Ele. Mas quando deixamos de fazer, sim, estamos negando a Ele. Então, sim, nós podemos, em pequenas atitudes, em pequenas decisões em nossa vida, negar aquele que nós amamos, aquele que deu sua vida por nós, aquele que nunca se envergonharia de nós. Porque Cristo, ele não tem vergonha de dizer que somos seus filhos. Ele ainda nos chama de amigos, né? Vem aqui, meus filhinhos. Então, se ele não se envergonha de mim, que cometo tantos erros, tantos pecados, por que eu devo me envergonhar de um Deus tão poderoso que tem abençoado e iluminado a minha vida? Que tem cuidado de mim de uma forma tão generosa e tão constante. Eu sinto o amor do Salvador ao acordar, irmãos. Eu consigo sentir o quanto Ele me ama. Eu consigo sentir o amor do Salvador em meus problemas. Quando os problemas estão assim, né? Uma bagunça, eu consigo sentir a paz, o amor e a tranquilidade dele dizendo, vai ficar tudo bem. Segue o que eu tô falando que tudo vai dar certo. Esses capítulos desse livro, ele realmente nos traz
reflexões incríveis e maravilhosas, onde a gente pode ponderar e ver o quanto o Senhor ele tem sido valorizado em nossa vida, o quanto eu tenho realmente pensado, será que eu daria a minha vida por Ele? Será que e dar minha vida por Ele é me renunciar minhas próprias vontades, minhas próprias paixões, meus próprios desejos. Será? Ou eu negaria isso? Ou eu negaria isso ao Salvador? E faria exatamente o que eu quero, o que eu acho que é bom. Iremos estudar, amanhã eu vou postar para vocês o próximo capítulo, o 2 e o 3, de uma forma mais resumida, porém, eu quero que vocês ponderem essa semana a respeito disso, de como vocês podem, de como eu posso amar mais o meu Salvador, de como eu posso ter Ele mais em minha vida, e como eu posso também valorizar os pequenos momentos, valorizar o tempo que eu tenho nessa terra, servindo, amando, pensando no meu próximo. Mesmo quando chegou a aposentadoria, eu ainda sou útil? Sim, ainda sou útil na obra do Senhor. E nós precisamos nos lembrar disso todos os dias, o quanto somos úteis para Ele, o quanto somos importantes para Ele. O Senhor, Ele olha para o nosso coração, para o nosso desejo, e Ele não pede, irmãos. Não se preocupem com isso. Ele nunca vai pedir para que andemos mais do que a gente pode andar, correr mais do que a gente pode correr. O que a gente puder, o que o nosso corpo for capaz de entregar, Ele vai, como sacrifício, Ele vai aceitar. Eu amo meu Salvador. Eu amo esse evangelho. Eu amo fazer parte dessa obra. Eu amo saber que Cristo ele vive. Eu sei que esse é o seu reino restabelecido na terra. E como eu sou feliz por fazer parte dessa obra tão grandiosa e tão maravilhosa. E essa é minha aula, meus sentimentos que eu compartilho com vocês com todo amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.